Hoje é dia de falar sobre os improváveis. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui, eu garanto, você é um improvável. Você é estrangeiro numa terra estranha. Você saiu lá do Brasil, a maioria lá de Rondônia. Tem rondonense aí? Glória a Deus. E você veio para uma terra estranha, viver momentos desafiadores, mas também momentos abençoados. E isso só aconteceu porque Deus tem um projeto para você, Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Mas você e eu, nós não merecemos. Isso é graça e favor do Senhor, amém? Então, você que também se sente um improvável assim como eu, que você possa prestar atenção, fica aqui comigo, para você prestar atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E quando eu estava preparando essa palavra, ela ficou tão grande que eu falei, meu Deus, eu acho que eu não consigo pregar isso tudo hoje. Então, se eu não conseguir pregar a palavra toda hoje, semana que vem a gente continua falando sobre isso. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ele, olha, não vai dizer ele não, tá? Eu sou um improvável. Não, fala de novo, quero te ouvir. E eu vou te dizer uma coisa, Deus ama os improváveis. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus ama os improváveis. E se você falou que você é um improvável, entenda bem, Deus, Ele te ama. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ler comigo o texto de Juízes, capítulo 6, versículo de 7 a 10. Nós vamos percorrer um pouco sobre esse capítulo, mas eu queria que você já tivesse aí. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, diga misericórdia. Mas pode ir no celular aí que eu permito. E a gente vai aqui, apresentar para vocês aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Juízes 6, de 7 a 10. Vamos ler? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os de vocês da terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando nós lemos essa passagem ela está relacionada ao momento do povo, especificamente aqui no livro de Juízes, quando Deus levanta um homem, Gideão. Mas se nós lermos todo o capítulo, todo o texto de Juízes, todo o livro de Juízes, você precisa entender o contexto do que nós vamos trazer nessa noite. Josué havia morrido. Josué levou o povo até a terra prometida. Moisés não entrou, mas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Só que assim como no deserto, o povo continuou a pecar. E nós vemos numa sequência onde o povo pecava, se arrependia, clamava a Deus, Deus dava o livramento para eles. O povo pecava, se arrependia, vinham os inimigos, tomavam conta deles, e eles se arrependiam, clamavam a Deus, e Deus os libertava. Então, se você for ler todo o livro de Juízes, você vai ver que existiram juízes levantados para serem libertadores do povo de Israel. Interessante que nós vamos falar aqui, por exemplo, de vários juízes que se levantaram. Capítulo 3 fala de Otiniel,
Capítulo 3 também fala de Eude, um outro juiz, Sangra, Débora, Gedeão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefeté, Ibissã, Elon, Abidom e Sansão. E o último que o livro de Juízes traz é Sansão. Mas Sansão foi alguém escolhido por Deus, fez um voto com Deus para viver aquilo que Deus havia separado para ele. Eu já estou pregando, eu quero que você comece a entender o que Deus está falando com você nessa noite. Sansão era um homem escolhido por Deus para ser um nazireu e fez um voto aonde não bebia bebida fermentada, aonde não tocava no morto, várias coisas. Esse nazireu ele precisava cumprir, não devia passar navalha sobre a sua cabeça. Então a gente nota que Sansão foi um homem preparado por Deus. Mas quando nós vamos ler a história de Gedeão, nós vamos ver que esse homem foi achado. E com certeza, e eu posso dizer com certeza, Gedeão era um homem improvável. Mas Deus ama os improváveis. Eu digo assim, Deus está em busca desses improváveis. Sabe por quê? Porque quando você entende que você é improvável, Cláudio, você reconhece que Deus é que faz. Não é no seu braço, não é na sua inteligência, não é na sua capacidade, não é nem na sua força. É porque Deus olhou para você e mesmo você sendo improvável, Ele falou, sim, eu vou te usar. Eu quero que você seja meu servo. E aí então a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre esse texto, no capítulo 6 de Juízes, que vai falar um pouco da história desse homem. Gedeão era um improvável. Se você for ler o capítulo de Ruth, por exemplo, você vai ver que mesmo no tempo dos juízes não havia rei e o povo continuava a pecar contra o Senhor. Eles continuavam a fazer coisas que eram más aos olhos do Senhor. E então Deus olha para o povo, entregue nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram um povo cruel, eles eram cruéis, eles matavam todo o rebanho, separavam alguns despojos para eles, matavam as crianças, matavam todo mundo. E constantemente esse povo vinha e destruía a comunidade de Israel. Mas isso só acontecia, Thaís, porque o povo estava em pecado, porque o povo se desviava. E por mais que eles conhecessem aquilo que era a experiência de viver com Deus, como por exemplo, mais de 40 anos no deserto, tendo a palavra de Deus, a lei, o mandamento, as experiências, esse povo continuava fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E essa palavra então ela começa a ser direcionada para mim e para você, porque nós constantemente fazemos aquilo que não agrada a Deus. Paulo chega a dizer que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas Deus, Ele tem um amor pela sua vida e pela minha vida. E mesmo você sendo improvável, Deus tem projeto para você. Deus tem promessa para você, amém? Deus tem palavra para você, amém? E aí, quando você menos imagina, Deus chega e fala algo para você. Mas interessante é que eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 3 coisas que nós vamos ver nesse texto aqui. A primeira coisa é que Deus ama os improváveis, mas Deus te encontra em lugares improváveis. Eu não sei se você está ouvindo o que eu falei. Se você ouviu o que eu falei, Deus te encontra em lugares improváveis.
olha para a sua vida agora, não olha nem para o lado, não, olha para a sua vida e olha da onde Deus te tirou. Você é um improvável. Mas Deus, Ele vai em lugares improváveis. E o versículo 11 nos diz assim: e então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Eu vou repetir. Gideão estava malhando o trigo no lagar para se salvar, na verdade, dos midianitas. Então Deus, Ele te encontrou, assim como Ele me encontrou, em um lugar totalmente improvável. Eu não sei você, mas na família da minha mãe, eu sou o único cristão. E Deus me encontrou quando eu tinha 14 anos. Não tinha lógica nenhuma Ele me encontrar onde Ele me encontrou. Sabe onde Ele me encontrou? Adolescente, com 14 anos, abandonado pelo pai, mãe doente, morando de favor na casa da avó. Não sei se está fazendo sentido para você. Despejado. Minha mãe foi despejada, foi para a casa da minha avó morar de favor. E quando eu estou, por exemplo, dando meu testemunho, eu sempre falo sobre isso. E eu falo que na casa onde você está de favor, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que tem pessoas aqui que ainda estão morando de favor. Eu sei que tem pessoas aqui que já moraram de favor. Então, a casa não é sua. A geladeira não é sua. O sofá não é seu. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas Deus, Ele olha para você e te acha nesse lugar da improbabilidade. E fala assim: Francisco, eu tenho um plano para você, Francisco. Você sabe de onde você estava, Francisco. Você sabe o meio que você estava. E eu nem vou expor aqui para falar para eles o que você já me contou. Mas você sabe onde você estava. Além de você ser um improvável, você estava num lugar improvável. Era impossível aos olhos humanos alguém te achar lá. Então nós fomos separados por Deus e Ele vai e nos encontra em lugares improváveis. Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Mas o lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de amassar as uvas. O lugar de malhar trigo é a eira, que é um lugar espaçoso, grande, aberto, e quando o trigo é malhado, o vento sopra as palhas. Você não está entendendo o que eu estou falando? Deus te achou num lugar improvável. Não era um lugar amplo, não era um lugar próprio, não era um lugar programado. Sabe onde Deus te achou? No lagar, malhando trigo. Porque você estava lá se escondendo de algum problema, alguma dificuldade, alguma situação difícil da sua vida. Você sabe o que eu estou falando, é com você mesmo. Eu não consigo vir aqui em cima pregar alguma coisa que eu não tenha vivido. Eu sei o que é ser um improvável. Eu sei o que é ser achado num lugar de improbabilidade. Mas o nosso Deus, aleluias, glória a Deus. O nosso Deus é aquele que te acha num lugar improvável. Mas porque Ele te ama, porque Ele tem um plano para a sua vida, porque Ele tem um propósito para a sua vida, eu quero que você pense nisso. Pensa agora onde Deus te tirou, meu filho. Pensa agora no lugar que você estava vivendo. Alguns aqui, não é muito tempo não. É ontem, semana passada, ano passado, eu não sei. Mas se você está aqui nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. O tempo de ser achado chegou. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não há tempo mais de ficar em lugar errado. Existe um lugar que foi separado para você. E Deus está declarando e decretando que o seu lugar
vai chegar. Por mais que as situações pareçam totalmente contrárias. Você estava malhando trigo no lagar, porque você era perseguido, porque havia destruição, porque havia uma situação horrorosa lá fora. Mas o mais interessante, que o anjo chega ali, naquele lugar, e encontra Gideão. Só que Gideão começa um questionamento. E ele questiona a Deus. Se você ler os versículos, ele fala: por que, Deus? Por que o Senhor nos deixou nessa situação? Por que o Senhor nos tirou lá do Egito, nos trouxe até essa terra agora? Mas esses midianitas, eu não sei se você sabe, os midianitas eram irmãos também dos ismaelitas, todos descendentes de Abraão. Meu Deus! Sabe o que eu aprendo com isso, ou o que eu entendo com isso? Aquilo que a própria palavra nos diz: os inimigos do homem são os da sua própria casa. E talvez você não entenda isso, mas talvez você esteja aqui nos Estados Unidos, sabe por quê? Porque as portas se fecharam lá no Brasil. Talvez você esteja nos Estados Unidos porque houve perseguição dos seus familiares. Talvez você esteja no Brasil porque você precisava fugir de uma situação onde não estava confortável para você. Os próprios irmãos, os próprios parentes estavam destruindo tudo. Mas Deus encontra Gideão. E a segunda coisa que me chama a atenção, além de Deus te encontrar em lugares improváveis, é que Ele trata com você e Ele te dá ordens totalmente improváveis. Meu Deus. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Gideão era um medroso. Se você ler todo o texto, você vai ver que várias vezes ele provou isso. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho medo. Eu não sei se sou só eu não, mas eu tenho medo. E hoje nós estávamos falando sobre isso ali fora, quando a gente estava falando sobre o verdadeiro amor, de 1 João 4,18, que diz que o verdadeiro amor, no verdadeiro amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o medo é algo que é presente muitas vezes nas nossas vidas. Quem não passa por isso? Mas aqui tinha um homem medroso, que estava escondido, para conseguir pelo menos sustentar sua família. Mas era por medo que ele estava no lagar malhando trigo. Então talvez você tenha chegado aqui hoje e você está cheio de medo, cheio de preocupações. Tem midianitas lá fora, tem notícias rondando, e você está fazendo sabe o quê? Está se escondendo. Está se escondendo. Mas eu quero declarar para a sua vida que não é tempo de se esconder. É tempo de crer que Deus pode fazer. E Ele vai fazer. E Ele diz assim: vai na tua força. Mas que força é essa? Não é a sua força, é a força que Ele tem em você. E é muito diferente isso. Não é na sua capacidade, é naquilo que Ele deu a você. E o que o anjo deu a Gideão foi uma palavra. Ele disse: homem valente. Homem valente, Gideão? Homem valente, o pastor Cris? Homem valente,
Lucas. Homem valente, Rodrigo. Não, o que Deus estava fazendo não era falar simplesmente que ele era valente mesmo ele sendo medroso. O que Deus estava fazendo é profetizar sobre a vida dele. Rodrigo, você é homem valente, Rodrigo. Lucas, você é homem valente. Pastora, você é uma mulher valente. Então, nós precisamos entender que a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor, amém? E se a nossa força vem do Senhor, quando Ele te dá ordens improváveis, é para você simplesmente obedecer e cumprir. Porque não é na tua força, é na força dEle, na sua vida. Então o que o anjo estava fazendo, era declarar sobre a vida dele, que ele deveria ir na força dele, libertar Israel do povo midianita. Deus me trouxe nessa noite para dizer para você, chegou o tempo onde você vai libertar outras pessoas. Chegou um tempo onde aquilo que Deus fez na sua vida não é para ficar parado na sua vida, é para você entregar para outras pessoas. Chegou o tempo que você não vai se esconder mais. Existe uma palavra que Deus colocou no seu coração. Existe uma palavra que você precisa entregar. Existe uma palavra que as pessoas estão precisando ouvir. Mas você, de forma egoísta, prefere ficar dentro do lagar, malhando o seu trigo, do que entregar a palavra de Deus que você precisa entregar, meu irmão. Deus te achou num lugar improvável, mas Deus também te dá ordens improváveis. Deus diz para você assim, você está numa terra estranha, talvez você não domine a língua, talvez você ainda não esteja 100% legalizado nessa terra, não importa, meu. Enquanto você permanecer aqui, Deus é que permitiu você estar aqui. E se você está aqui, porque Deus permitiu você estar aqui, entrega aquilo que Ele deu para você entregar. Não tenha medo. Uma das palavras que a gente mais ouve na Bíblia é coragem, coragem, coragem. Então não é tempo de nós nos escondermos e nos acovardarmos. É o tempo de você assumir aquilo que Deus tem para você. Para quantas pessoas você falou de Jesus ano passado? Para quantas pessoas você falou de Jesus no mês passado? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? E ontem? E hoje? Tem pessoas que querem ser pastores, tem pessoas que querem ser missionários. Não, eu vou agora para a África pregar. Aí você pergunta assim, você já falou de Jesus para o seu vizinho? Não, mas eu quero pregar na África. Meu filho, começa a falar para o seu vizinho primeiro. Não, você está entendendo o que eu estou falando? Ou você está fingindo que não está entendendo? Você está fingindo, não está? É com você mesmo. Ah, mas eu quero ser um missionário, eu quero fazer uma obra maravilhosa, eu quero pregar para as nações. Começa na sua casa. Para os seus filhos, para a sua esposa. Para a sua sogra não, né? Pelo amor de Deus. Para a sogra também. Para a sua sogra. Minha sogra está no Brasil. Beijo, minha sogra. Te amo. Deus abençoe. Está ouvindo aqui agora. Ela e meu sogro lá na fazenda do chalé. Deus abençoe. Então começa aonde você está. Aline, quando você subiu aqui, tinha poder de Deus na sua vida, filho. Então aquelas clientes que chegam lá no seu salão, é para entregar mesmo. Pode entregar, sabe por quê? Deus fala para você, mulher valente. Mas eu estou com medo, pai, estou com tanto desafio. Não, mulher valente. Eu vou te usar para você libertar pessoas, para você dar testemunho aqui dentro desse salão e vidas serem transformadas. Quem crê que Deus pode usar a Aline para abençoar pessoas, curar pessoas lá no salão dela? Meu Deus! E essa bênção é para todos nós. Que Deus não escolheu ninguém pronto. Deus escolheu a gente mesmo, nós mesmo, você mesmo. Fala aí, bota o dedinho pro outro, fala assim, é você mesmo, filho. É você mesmo. Improvável, medroso, está se escondendo, está fugindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse tempo acabou em nome de Jesus, amém?
Acabou, é hoje, é hoje. Fala com ele, ó. É hoje, é hoje. É hoje. Meu Deus. Não vai dar para falar tudo, porque sabe por quê? Se eu entrar na parte dos 300, Alexandre, a gente prega 3 noites aqui. Porque você imagina agora, Gideão, que nem era um líder, um guerreiro, ele dá uma desculpa para o anjo, para Deus, e disse, não, mas peraí, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor da minha tribo, e eu sou o mais pobre. Aí Deus fala assim, vai na tua força. Mas que força é essa? É a força dele, aleluias. Ei, rabassou, carabaceira, é a força dele, não é a sua. Você só precisa obedecer. Gideão questionou, falou que não era com ele. Deus falou assim, então vai. Aí sabe o que aconteceu? Thaís, Gideão precisa ser Gideão, precisa ser estudado. Ele faz uma prova com Deus. Fala, não, se o Senhor estiver comigo mesmo, então você vai fazer o seguinte. Chove o orvalho e a lã vai ficar seca. Primeiro, acho que foi molhado, acho que eu troquei aqui. Mas vamos lá, só para entender. O mistério é o seguinte. Chove, ao redor vai ficar molhado e a lã vai ficar seca. Depois, não sei se foi antes ou depois, a gente pode ler o texto aqui. Quem me ajuda aí? Foi antes ou depois? A lã veio primeiro do chão, o chão ficou molhado e a lã ficou seca. Deus respondeu ele, viu? E depois? Ele falou, não, mas se for mesmo, posso te pedir mais uma coisa, Deus? Eu não sei você, mas eu vivo fazendo isso com Deus. Deus fala, me dá a prova, daqui a pouco eu estou pedindo outra. Filho, para de pedir prova, só obedece, meu filho. Para de toda hora, eu quero um sinal, Eu nem sei contar a quantidade de vezes que eu pedi sinal para Deus. Sabe o que Deus fez? Todas as vezes, me deu sinal. Contei hoje ali agora, quando nós estávamos falando para casais, que o meu relacionamento com a Camille começou com um sinal. Não vai dar tempo de contar isso não, mas eu pedi uma prova a Deus. Visível, palpável. E Deus deu. Aí sabe o que eu fiz? Deus me deu o sinal e eu pedi mais um. A Camille queria assim, ó. Ela estava assim para mim, ó. Eu falei, não, tem sinal ainda. Não estou falando mentira, porque Deus não me perdoaria se eu falasse não. Estou brincando, mas olha só, é verdade. Não, eu estou brincando, é verdade mesmo. É ou não é? Fala a verdade na frente de todo mundo. Amém. Ela falou, é. Camille, mentira. Camille estava encalhada com 14 anos. Mentira, nem vamos entrar nesse assunto. Mas vamos voltar aqui ao texto. Eu pedi um sinal e Deus me deu. Quem recebeu a flor hoje aí? Alguém recebeu a flor? Eu falei para Deus, você é homem, imagina só que a prova que eu pedi para Deus. Senhor, a mulher que o Senhor escolheu para mim, eu, claro, fiquei pensando lá em Isaac e tal, com Rebeca, viajei na maionese. Falei, Deus, a mulher que o Senhor escolheu para mim vai me dar uma flor. É normal você receber a flor de uma mulher? Normalmente, o que acontece? Francisco, você entregou a flor para ela, né? E aí Deus me deu a prova ali. Camille um dia, num culto, me entrega, porque eu falei uma flor ou algo tão significante quanto, e ela me dá uma plaquinha de um esmilinguido. Já conhece o esmilinguido? Aquela plaquinha da formiguinha? E lá estava escrito assim, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E era o esmilinguido segurando uma flor gigante. Eita glória! Ela eliminou umas 15 mil. Só nesse dia. Brincadeira. E eu pedi outra prova a Deus. Você acredita nisso, Aline? De novo. Fiz igual o Gideão. Mas não, peraí. Vamos conversar de novo. Vem cá. Vamos orar mais um pouquinho. Não, calma. Vamos orar mais um pouquinho. Eu preciso de uma palavra. E aí eu dobrei meu joelho. Depois de um mês, mais ou menos, a gente estava orando. E eu falei, Deus, hoje eu vou encontrar com a Camille. Camila, eu não ia pregar por isso, eu não ia falar isso hoje, amor, mas é porque aquele negócio ali do Valentine's Day mexeu comigo, fiquei animado, deixa Deus te usar, amém.
E aí eu falei assim, Deus, eu vou encontrar com a Camille hoje. Mas ela tem uma vida muito diferente da minha. Você entende o que eu estou falando? Nível social, cultura, um monte de coisa. E esse é o maior problema quando acontece os casamentos, porque as pessoas são tão diferentes que quando vem para o casamento, tem dificuldade de relacionamento, porque são culturas diferentes, criações diferentes, tá bom? Quem estava no Valentine entendeu e quem não estava vai ter que ter na outra oportunidade. Volta na próxima. E aí foi quando eu pedi uma prova e falei, Deus, eu estou com medo. Eu fiz igual o Gideão. Eu falei, Deus, eu estou com medo desse relacionamento. E aí sabe o que aconteceu? Deus me deu uma palavra. E foi exatamente a palavra que nós lemos hoje lá fora. Ele disse assim, filho, no verdadeiro amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque aquele que teme é aperfeiçoado no amor. Amém? São 28 anos de casado. 5 de namoro. E eu falo para você, problemas dos mais diversos que você imaginar. Entre saúde, problema financeiro, problema com família, você não tem noção. Mas tinha uma palavra, amém? E a palavra é, não tenha medo. Vai na tua força. E aí eu, não satisfeito com isso, pedi a terceira prova. Aí ela já estava assim, ó. Já estava esticando, já estava esticando. A mãe dela está ouvindo, o pai dela também. Agora vai ficar para eles agora. E eu falei, Camille, eu não vou namorar com você. Mas como assim? Deus já deu uma prova, já mostrou, deu uma flor. Deus já deu uma palavra, o que falta? Falta a aprovação do seu pai. Eu falei que não ia brincar com elas, mas eu preciso. Falta a aprovação do seu pai, entendeu? Sara e Laís, fica esperto. Falta a aprovação do seu pai. Aí ela falou, agora danou-se. Porque eu tenho 14 anos só. E meu pai não vai deixar eu namorar. Eu falei, então a gente não vai namorar. Eu vou resumir essa história para a gente poder voltar para o texto. O pai dela marca um encontro com a gente. Eu vou lá conversar com ele. Ela pergunta, você vai perguntar para ele quais são as suas intenções? O pai dela falou assim, vou. Exatamente a pergunta que eu vou fazer para ele. Quais são as suas intenções? O menino de 19 anos, namorando um menino de 14, quais são as suas intenções? E eu me lembro da palavra do meu sogro, que eu gravei para falar com os meus genros. E ele disse assim para mim, você está vendo essa menina aqui? Ela é o maior patrimônio que eu tenho. Se você tratar ela bem, você tem 2 amigos, eu e a minha esposa. Mas se você entrou por aquela porta da frente ali, se um dia você tiver que sair, saia por ela. E aí? Como é que fica? 28 anos de casado, filho. Amém? Vamos voltar para o texto. Gideão pediu uma prova, Deus deu. Gideão pediu outra prova, Deus deu também. Aí agora ele falou assim, não, agora eu vou. Olha como que você e eu, nós somos teimosos. Deus não falou, vai na tua força? Que ele ia livrar o povo? Ele não pediu a prova? Deus não deu a prova? Mas agora, Deus faz uma prova maior ainda com ele. Tinha 32 mil homens para guerrear. Mas a palavra de Deus fala que o exército dos midianitas era igual gafanhoto, de tanta gente. Era muita gente. Muita gente para brigar com um povo pequeno de 32 mil pessoas. Eram poucas pessoas. 32 mil pessoas em comparação ao exército era nada. Aí sabe o que Deus faz? Agora ele vai falar com você, vai te futucar aí. E se você puder, futuca a pessoa que está do seu lado. Tem muita gente. Mas tem muita gente. Como assim? Deus pede coisas improváveis. Não falei que pede coisas improváveis? Está ali ainda, né? Deus te dá ordens improváveis. Qual foi a ordem que Deus deu para Gideão? Tem muita gente. Se vocês ganharem com esse monte de gente aí, vocês não vão me dar a glória. Vou dizer que vocês que ganharam. Então faz o seguinte. Arranca todos os medrosos. Não sei você, mesmo que eu fosse medroso, eu não ia embora não. Eu ia ficar. Mas a Bíblia fala que naquele momento foram embora mais de 10 mil. Me perdoe, mais de 22 mil. Só ficaram 10 mil.
O exército já era pequeno, agora fica com apenas 10 mil. Tá bom para você brigar só com 10 mil? Deus fala assim, ainda tem muita gente. Aí Josué pirou, aí Gideão pirou. Falei, não, como assim? Como assim? Olha o tamanho daquele exército. Tem hora que você só olha para o problema, você não olha para a solução que é Deus. Tem hora que você só vê o tamanho do seu problema, você não olha para aquele que é Deus. Você não consegue ver quem é o seu pai. E você acha que seu pai é qualquer um. Seu pai não é qualquer um não, filho. Seu pai é o rei do universo. É aquele que fez todas as coisas. Se ele falou, vai na tua força, vai na tua força. Porque é ele que vai te dar a força que você precisa. E quando você achar que a estratégia é sua, que o jogo é seu, que é você que faz, sabe o que ele faz? Te dá uma ordem improvável, arranca o resto. Olha como que você vai fazer. Manda esses homens que ficaram, os 10 mil, beberem água. E aí eles desceram então para o rio, para beber água. Mas aí Deus dá uma instrução só para ele. Os que se dobrarem para beber água serão eliminados. Só vão ficar aqueles que beberem água igual cachorro. Quem já teve cachorro aí? Quem tem cachorro já teve cachorro. Muita gente, né? O que acontece se você chegar no seu cachorro? Ó, o seu cachorro tá, o prato de comida dele está aqui. Vou falar da comida, mas vou voltar para a água. O prato de comida dele está aqui. O cachorro está virado para cá. O que acontece quando você chega aqui? Ele já começa a rosnar e tentar olhar para você. Porque o cachorro está ligado. Você sabe por que você está passando a prova que você está passando? Porque você está desligado. Você desconectou da fonte. Você está andando por caminhos que você acha que são bons para você, mas a palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é o final de morte. Bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, de vida, de abundância. Sabe o que você faz? Você quer viver os seus planos. Aí ele fala para Gideão, só aqueles que beberem igual o cachorro, porque eles vão fazer assim, ó. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Fica ligado. Esse é um tempo de nós estarmos ligados. Não adianta você ficar desligado. Se liga, se liga. Faz assim, ó. Se liga, vai. Faz assim. Se liga, filho. Se liga. Sabe quantos ficaram? Chuta aí, vocês que sabem. Vocês que leram a Bíblia hoje. 300. Mas não é os 300 do filme, não. É 300 valentes. Meu tempo está acabando. E eu vou ter que realmente passar essa mensagem para outro domingo. Mas eu quero te falar uma coisa. Vou passar outro ponto aqui para você entender. Que os 300 não fizeram nada. Como assim, pastor? Deus faz essa seleção toda só para ver o quanto Gideão confiava em Deus. Deus está fazendo essa prova na sua vida só para ver o quanto você confia em Deus. Deus está te dando pouco recurso nessa terra só para você ver o quanto você confia em Deus. Deus está te dando um problema para você passar, um desafio, só para você ver quanto você precisa e confia em Deus. Porque esses homens, esses 300, nem com espada, Thaís, eles foram. Como assim? Nem espada eles usaram. Eles usaram uma trombeta, um instrumento de sopro para fazer barulho. Eles pegaram uns vasos com a tocha dentro. E aí, antes de acontecer isso, Gideão deveria atacar o povo. Sabe o que ele fez? Ele ficou com medo de novo. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Espera aí. Foi escolhido, o anjo falou com ele, pediu prova, Deus deu prova. Agora Deus faz uma seleção. Quando Deus manda ele atacar, o que ele faz? Estou com medo. Estou com medo. Aí Deus faz o seguinte, então para aí um pouquinho, você está com medo? Pega aí o seu ajudante aí, desce lá aonde estão os midianitas. Vai lá quietinho, depois que você for lá, aí eu vou te mostrar o que você vai fazer.
E aí então Gideão vai, desce, e aí ele ouve alguém dizendo o seguinte: olha, essa noite eu tive um sonho. Tinha um pão de cevada, imagina um pão de cevada grande, né? Um pãozão assim, ó. Não tem, como é que é aqui nos Estados Unidos? Donut, como? Donuts, os donuts, imagina um donut gigante. Aquele donut rodou, passou pelo arraial e destruiu todos os midianitas. E aí, a pessoa, o soldado estava comentando isso, estava dizendo assim: olha, eu sonhei que veio um pão de cevada tão gigante que passou e destruiu todo mundo. Espera aí um pouquinho, fala a verdade, pão de cevada para destruir? O exército tinha que ter medo de quê? De cavaleiros, carros e cavalos. Não, estava com medo de um pão de cevada. Você sabe quem era esse pão de cevada? Era o próprio Jesus. Estava sendo ali anunciado que Jesus Cristo é aquele que veio para subjugar todos os principados e potestades, e sobre os seus pés. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus e um aleluia. Vocês estão tão quietos. Dá um glória a Deus e um aleluia, em nome de Jesus. E aí eles falaram assim: sabe quem é esse pão aí? É Gideão com a sua espada, que vai acabar com todo mundo. E eles começaram a ter um temor. Ali veio a derrota deles, ali começou a derrota deles. Só que Gideão vai, traz o seu exército para fazer, sabe o quê? Tocar trombeta, levita, instrumentista, você que é do louvor, tocar trombeta e quebrar, sabe o quê? Vaso. Meu filho, deixa eu te falar, quando Deus fala com você assim: desce a casa do oleiro. Oh, rabacei, calabaçou, rabacei. Deus fala com você: desce a casa do oleiro, e lá eu vou te mostrar como eu trabalho. E a palavra de Deus diz que enquanto o oleiro estava mexendo no barro, ele não falou que o oleiro quebrou o vaso, não. Isso aí é equívoco. Ele falou que o vaso se quebrou. Deixa eu te falar uma coisa: não existe poder maior do que o vaso se quebrar diante de Deus. Não existe poder maior do que você reconhecer a sua total inutilidade na presença de Deus, se não for a mão dEle, se não for o favor dEle, se não for a graça dEle, amigo. Amém? Eu quero ser esse vaso quebrado nas mãos do oleiro. Eu quero ser esse que todos os dias é advertido pelo Pai, porque a palavra de Deus diz que Ele repreende os que ama. Então, se você está sendo repreendido, em nome de Jesus, entenda: Deus é quem te ama. Vaso quebrado faz uma arruaça que você não tem noção. E se você quer ser um vaso quebrado, coloque a sua vida diante de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Eu já quero caminhar para o final. Quero pedir que o grupo de louvor esteja aqui comigo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: chegou o tempo onde você precisa se quebrantar na presença do Senhor. Você é improvável, veio de lugar improvável, recebeu uma ordem improvável, mas eu quero dizer para você que Deus faz coisas improváveis. Deus é o Deus que faz coisas improváveis. Deus é o Deus que faz infinitamente mais por você e por mim. Pelo vaso quebrado, por aquele que se quebra diante de Deus, por aquele que se coloca diante de Deus. Se Deus está te quebrando nesse momento, espiritualmente falando agora, se Deus está te trazendo um quebrantamento agora, aceita, filho, porque é por amor. É por amor que Ele está fazendo isso. A história vai terminar com Gideão ganhando essa batalha. E os midianistas se mataram entre si. Eles começaram a colocar a espada no outro, machucar o outro. Quando tocaram a trombeta, quando o louvor tocou, quando a adoração tocou, deixa eu te falar uma coisa: o inferno treme, o inferno se confunde, o inferno não consegue entender o que está acontecendo. Como que esse monte de improvável está louvando a Deus e está fazendo essa arruaça? Mas eu estou dizendo para você aqui em nome de Jesus:
Essa noite é a noite de nós adorarmos a Deus, é noite de nós entregarmos a Deus a nossa verdadeira adoração, porque nós somos aqueles que Ele escolheu, mesmo sendo improváveis, porque quem faz coisa improvável é Deus, amém? Feche os seus olhos, eu quero que você escute essa canção, e nesse momento, coloca-se diante de Deus. Você é um improvável, Deus te tirou de um lugar improvável, Deus te deu ordens improváveis, mas é Ele que faz coisas improváveis. Lutamos com armas de fé. Aleluias. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Adore ao Senhor nessa noite. Se quebrante diante dEle. Vitorioso és, na tempestade estás. Aleluia. Se coloque de pé. Teu nome infalível. Se coloque de pé, vamos adorar. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. Aleluia. Santo, 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 adore. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade
Agora. Falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome. Oh, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Esse é o momento mais importante. Os instrumentos vão continuar tocando. Vamos. Não perca esse clima de adoração. Esse é um momento de batalha espiritual. Mas Deus pode fazer coisas improváveis. Deus está aqui nessa noite fazendo coisas improváveis, com pessoas improváveis, dando ordem improvável, mas em nome de Jesus nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor. Por isso eu te peço, nós vamos fazer a oração mais importante dessa noite, com os olhos fechados. Eu quero que você fique com seus olhos fechados. Quero que você coloque a mão no seu coração e que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu em meu lugar e derramou o sangue precioso por mim, pela minha vida. Eu reconheço hoje Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Vem entrar na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Eu que me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus projetos, mas abençoa o meu chamado, em nome de Jesus. Amém, amém. De olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você saia agora do seu lugar e venha até aqui na frente, porque nós vamos orar. Não tenha medo, assim como Gideão, obedeça a ordem de Deus. Talvez você se ache um improvável, mas agora é hora de você sair do seu lugar e mostrar que você obedece ao comando que Deus te deu. Se você fez essa oração pela primeira vez nessa noite, eu quero orar por você. Venha, eu quero orar por você. Venha, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Venha, em nome de Jesus, venha. Não tenha medo, não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, 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 santo. Oh, fica aqui com ela, pode ficar aqui com ela. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Você que também andava afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você decide voltar, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem, Gideão estava malhando no lagar, não era nem lugar dele. Você está andando por lugares que nem é lugar para você estar. Sai da onde você está e vem aqui agora em nome de Jesus. Uou, aleluias, glória a Deus, santo, santo, oh, aleluias. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. O Espírito Santo está dizendo para mim que existem pessoas aqui agora que estão com medo de vir à frente, dizendo assim: olha, eu não quero tomar essa decisão, eu não quero me expor. Eu estou dizendo para você agora, em nome de Jesus, existe uma bênção sobrenatural para os corajosos, para aqueles que decidem estar ao lado do Senhor. Então, se você ouviu a voz do Espírito nessa noite, eu te peço, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas eu sei, aleluia, eu sabia, quando você entrou aqui nessa noite, Deus falou comigo, ela precisa de se reconciliar com Deus. Ele já te usou em outros lugares. Ei, rabassou, carabaceira, labás. Você foi usada para pregar para muitas pessoas. Ei, mas alguma coisa aconteceu que te trouxe medo. E por esse motivo você anda fugindo daquilo que é o seu chamado e o seu propósito. Estenda sua mão para aqui, estenda sua mão para aqui. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Assim como ela, muitas pessoas são usadas pelo Senhor, mas chegam as dificuldades, chegam as lutas, chegam as perseguições,
Elas se afastam do caminho do Senhor, sabe por quê? Porque tem medo. Porque tem medo. Porque tem medo. Mas assim como ela, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Olha para mim, eu declaro para você, em nome de Jesus, que da mesma forma como você foi usado no passado, Deus vai começar a te usar hoje. E amanhã você vai pregar para alguém, essa pessoa vai se converter e você fala assim: por que eu demorei tanto tempo a voltar? E você não é dessa geografia. Deus vai te levar para outro lugar, eu não sei para onde. Deus me fala para onde, mas Ele fala: ela tem um tempo curto aqui. Mas enquanto você estiver aqui, em nome de Jesus, nunca mais abandone o caminho que Ele te mostrou. Nunca mais se desvie. Eu sei que você tem dons e talentos. Continue entregando. Existe um altar para você entregar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Não fuja mais, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluias. 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 Deus conhece o seu coração. Eu sei que você estava relutando para não vir aqui. Você está falando: eu sou cristão, eu vivo uma família cristã. A vida toda eu andei nessa igreja, eu andei nesse caminho. E você falou para Deus assim: mas eu não vi vantagem nenhuma nisso. Só sofrimento, só dor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Que Ele te deu, Ele não deu para mais ninguém. Só tem uma pessoa igual a você na terra: você. Você não é improvável. Deus manda te dizer: vai na tua força. Porque a força é dele e eu te dou a força. A força é dele e eu te dou a força. A força é dele e eu te dou a força. E você vai voltar a cantar. E você vai voltar a pregar. E as suas palavras vão chegar a outras pessoas e elas serão curadas em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que você passou até agora tem um propósito. Tudo que você passou, todas as aflições, todas as dificuldades, todos os midianitas que se levantaram, tudo aquilo que foi destruído, Deus manda dizer: eu vou reconstruir. Só fica firme na minha presença. Não olha para o lado, não olha para ninguém. Porque a igreja pode te decepcionar, o pastor pode te decepcionar, as pessoas podem te decepcionar, mas eu sou seu pai, eu nunca vou te decepcionar. Só que para você Ele dá uma ordem: volta logo, volta logo. Porque se você continuar fora da presença, aí vão cobrar de você. E você sabe muito bem o quanto você já foi usada e o quanto eu quero que você seja usada. Eu falo com você em sonhos, eu falo com você em palavras, eu levanto outras pessoas para falar para você, mas você continua com medo. Em nome de Jesus, espírito de medo seja retirado agora, em nome de Jesus. Ei, nunca mais tema, nunca mais. O Senhor é contigo, vai na tua força. Aleluias. Olha para mim. Problema de paternidade, né? Pode chorar. Sabe por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele te vê como filho. Precioso. Amado. Aceito. Aprovado. Você não é covarde. Você é improvável. Ele não te abandonou. Deus manda dizer isso para você: Ele não te abandonou. Eu não te abandonei. Eu estava com você em todos os desertos. Eu estava com você em todos os buracos que você foi lançado. Eu estava com você mesmo nos lugares que você achava: eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de passar por isso. Tem prazer nos pródigos. Pode voltar, filho. Aqui é o seu lugar. Eu não estou falando de igreja Lagoinha, não. Estou falando de um altar que Deus tem para você. Hoje, de uma maneira muito especial, o que Deus trouxe para nós aqui não são vidas que estão se convertendo, mas são filhos que estão voltando para o lugar em que Deus chamou para que eles estivessem. Deus deu para todos eles, os três aqui, dons, talentos, palavra de profeta,
louvor e adoração, cura e libertação. Mas nessa noite tem festa no céu, porque quando um filho se arrepende e volta aos caminhos do Senhor, tem festa lá em cima. Deus olha para vocês e diz: eu estava esperando vocês, eu estava esperando vocês. Aleluias. Nós vamos orar por eles. Eu quero que você estenda sua mão, os intercessores, se puder, coloque as mãos nos ombros. Isso. Feche os seus olhos, igreja. Começa a interceder por essas vidas aqui. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar toda sorte de bênçãos. Deus, nós queremos declarar também, ó Deus, que o medo vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Pode sair, medo, em nome de Jesus. Pode ir embora, não tem lugar para você aqui dentro, não. Sai agora, em nome de Jesus. Porque na presença do Senhor só vão ficar os corajosos. Os medrosos vão ser eliminados. Eles não vão entrar no reino de Deus. Os desobedientes também não vão entrar. Os que estão fugindo também não vão entrar. E eu declaro sobre a vida de vocês um novo tempo. Eu declaro um novo tempo de capacitação. Eu declaro um novo tempo. Em nome de Jesus, eu declaro para você. Ei, Rabassou. Continua orando pelos nossos irmãos aqui. Existe uma manifestação de Deus essa noite. O Espírito Santo, Ele está fazendo algo diferente. Existe uma coisa nova. Isso aqui não foi programado, mas Deus já tinha programado na eternidade. Igreja, e se você crê nisso, olha vocês três para mim aqui, ó. Olha para mim. Quando o pecador se arrepende, quando o filho volta, tem festa lá no céu. E se tem festa lá no céu, tem festa aqui na Lagoinha também, amém? E nós vamos fazer festa como igreja. Eu quero que você aponte aí o seu celular, bota a câmera aí, a lanterna, e começa a se movimentar aqui, sabe por quê? Eles foram achados, eles estavam escondidos e foram achados. Eles estavam escondidos no lagar, mas Deus achou eles hoje, sabe para quê? Para eles viverem um novo sobrenatural. Para que eles saibam que aqui tem uma família e vocês são a família deles. Por isso, em nome de Jesus, se alegra com isso. Isso não é normal. O que acontece nessa igreja não é normal.
O que acontece na global não é normal. O que está acontecendo nos Estados Unidos não é normal. É algo sobrenatural, porque Jesus está voltando e a igreja precisa se posicionar. Então nós vamos contar até 3 e depois eles vão virar para trás e você vai dar um sorriso mais lindo que você já deu na sua vida agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo. Pode virar, aleluia. Impetuoso, poderoso. Isso, dá um abraço nesse abençoado aqui. Grandioso Aleluia. Aleluia. Vem ao céu. Pode adorar, Lagoinha, pode adorar. Ei. Poderoso é, grandioso é. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, e vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é. Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Ei, aleluias, fecha os teus olhos. Deus, nós te entregamos, ó Pai, esse momento. Nós te entregamos esse culto. Nós te entregamos tudo que aconteceu aqui nessa noite, porque o Senhor faz coisas improváveis. Aleluias, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e desejamos, ó Pai, a tua bênção sobre o teu povo. Deus, abençoa, Senhor, cada um deles. Deus, em nome de Jesus, com coragem e ousadia, para que eles possam viver, ó Deus, mais uma semana sobrenatural. Mais uma semana que coisas improváveis irão acontecer e eles saberão que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Pai deles e o Senhor cuida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Vai viver a melhor semana da sua vida até então. Aleluia! Oh!